Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? A gente está aqui para o nosso segundo episódio, né? Aqui do podcast Papeando sobre Tudo. Hoje a gente vai conversar com o Pelezinho, igual ele trouxe aí agora há pouco, falando que a gente já se conhece de longa data. Acabei de lembrar aqui de um episódio. A gente era moleque ainda e treinava lá em Tomazina. O Zé Potiguar, quem é da época aí vai lembrar. Sim, sim. Né? E a gente vai trazer muitas histórias de lá pra cá. Até chegar no momento atual que está hoje trabalhando aí com uma empresa lá em Jabuti, atendendo toda a região aí. Acessório para o pessoal que trabalha com pintura, mas ele vai entrar em mais detalhes. Então, antes da gente começar, Pelezinho, se apresente, traz aí as suas credenciais, conta pro pessoal quem é você. Boa noite, galera. Como todos sabem, todos me acompanham aí pelas redes sociais, tanto pelo meu Instagram, que é o LeandroINC43, quanto o da Rota das Tintas, que eu também faço a publicação nos dois. Como a gente administra os dois perfis, então eu faço todo dia publicações e comunico com o meu público, com meus seguidores. A gente é muito grato, porque a gente vem numa crescente muito grande de seguidores. Isso que a gente começou organicamente, devagar, postando, publicando. Então todos já nos conhecem, sabem que sou conhecido como Pelezinho da Tinta, um cara que começou, posso dizer, do zero, do nada, assim, começar uma história no ramo da tinta que a gente vai debater e conversar ao longo Vamos conversar bastante sobre isso aí, trazer lá a tua história, de onde você veio, né, onde as empresas que fazem com que esse podcast aqui aconteça. Né? Primeiro eu quero agradecer a LR Makeup, Ana Letícia Ramos Makeup, que é a loja aqui onde dá o espaço para a gente poder fazer esse podcast, que inclusive as tintas aqui, quem forneceu para a gente foi o Pelezinho, né? Então a gente está aqui na Rua Paraná, né, atendendo vocês com todos os tipos aí de cosméticos, trabalhamos com maquiagem, tinta para cabelo, produtos para cabelo, para unha, então tudo que é parte de cosméticos a gente tem aqui para poder atender vocês. Eu quero agradecer também a Ribeiro Gás, né, que já está aí há mais de 12 anos no mercado, atendendo toda de tradição, atendendo lá a cidade de Tomazina, né? Eu acho que depois dessa apresentação aí, vamos puxar um papo bem legal aí, que eu acho que o pessoal deve estar empolgado para conhecer um pouco da história, conhecer de onde que vem o Pelezinho, né? Porque hoje você está em Jabuti, né? Mas você nasceu mesmo em Tomazina? Sim, sou nascido, criado na cidade de Tomazina. A minha família é toda de lá, então assim, tem um histórico com a cidade, um vínculo com a cidade. A gente até tentou ir embora de Tomazina, não deu certo, deu super errado e graças a Deus deu errado para a gente voltar novamente para nossas origens e acabamos criando um legado na cidade. Mas isso, no caso, quando você era criança. Quando você era criança. Eu tinha meus 13 anos. 13 anos. Meus pais resolveram tentar a vida em outra cidade por questão de... outras pessoas falavam que era legal, que era bom, que ia fazer bem pra gente, e a gente acabou caindo nesse golpe, acabamos indo e não deu super errado, a gente passou necessidade e foi uma história bem, bem triste. E acabamos voltando para a cidade e firmando ali, criando um laço maior ainda com a cidade. Mas então, na verdade, isso aí foi depois desse episódio que a gente comentou atrás, quando a gente treinava lá. Foi bem depois que aí a gente pegou uma certa idade. Eu lembro ainda que a minha mãe estava grávida, né, da minha irmã. Eu tenho uma irmã só. E aí a gente resolveu fazer esse trajeto para uma outra cidade que acabou resumindo, não deu certo, dando super errado. Não, mas que bom então, né, que deu certo aí de poder voltar para Tomazina, né? E ali nasceu esse empreendedor, né, que a gente tem aí. E assim, todo mundo conhece você por conta da pintura, né? Eu mesmo conheci você desde atrás, você trabalhava aqui. Como que você chegou na pintura? Porque você não começou com a tua empresa, você começou trabalhando para os outros. Sim. A gente era muito conhecido, a gente ficou muito conhecido tanto na cidade de Tomazina quanto na região, referência na pintura. Então, assim, tudo isso tem uma história por trás. E é isso que eu vim aqui hoje dialogar, porque é muito importante para você, principalmente que está começando um negócio,
que seja novo no negócio, que seja ainda um início, para você não desanimar, porque é batalha, não é fácil, mas a gente tem que ser persistente. E a minha história se resume isso, em persistência. A gente começou numa cidade pequena, você sabe? Tomazina, Tomazina, 8 mil habitantes? De 8 mil. Hoje cresceu um pouco mais, mas antes era bem menor. E você vindo de uma família humilde, uma família que não tinha muitas condições financeiras, porque era o básico do básico mesmo. Então, ou você seguia uma carreira, porque estudo a família não conseguia bancar, não tinha condição de custear um estudo pra gente. Então a gente resolveu... não sei se o pessoal sabe, né, mas você morou... A antiga vila, né, no caso. A antiga vila, né? A antiga vila. Que antes, na verdade, a vila era ali atrás da queijeira. Isso. Até mas você falou do mercado. Quantos anos já, né? Ainda naquela época eu lembro que o mercado ainda Ribeiro era de frente com o Juvenil. Sim, onde hoje é o Ribeiro Gás. Isso, onde hoje é o Ribeiro Gás, que eu ia com a minha avó naquela época. E a gente, era de lei, né, você ir pro mercado com a avó, era um momento bem legal. Fazer aquela compra do mês. Isso, exatamente. Então é uma história assim que para mim hoje é um orgulho de ter essa história para contar e para compartilhar com mais pessoas isso. Porque não é fácil. Eu falo assim, às vezes tem pessoas que estão com problemas pequenos aí e acaba dificultando mais por achar que não vai acontecer. E uma pergunta que você fez, da onde surgiu, né? Como começou essa história nossa no ramo da pintura? Eu sempre digo e falo, primeiro como uma necessidade. A pintura, ela vira uma necessidade numa vida de uma pessoa que precisa ganhar um dinheiro. Se você não tem um estudo, você vai procurar uma profissão. Sim. Isso é fato. E eu, como um cara que gostava de aventurar, fui procurar uma profissão que eu ganhasse bem, para ter uma vida melhor do que a minha família poderia me dar. Certo. E eu comecei como servente de pedreiro, pra você ter noção. Comecei meu trabalho com 14 anos, servindo um pedreiro no bruto, fazendo a parte bruta disso tudo. Então, eu comecei ali a gostar de ganhar dinheiro, né? Porque você começa a ter... E depois que você tem aquele gostinho, né, de ter o dinheiro na mão, aquilo ali pega você de jeito que não tem. É a melhor coisa do mundo. Eu falo assim, esse é um exemplo que eu vou levar para minha família. Ensinar os meus filhos a gostar um pouco do dinheiro. Porque isso faz ele criar um vínculo com o trabalho. Aprender a gostar de trabalhar, né? Exatamente. Não é ser ambicioso. Sim, um pouco, mas gostar um pouco de ganhar o seu, fazer o seu dinheiro. E eu comecei isso gostando, querendo cada vez mais. E eu vi que a profissão de pedreiro não era para mim. Eu vi que... Você chegou a trabalhar quanto tempo como servente de pedreiro? Eu cheguei a trabalhar 3 anos. 3 anos? 3 anos como servente. Dos 14 aos 16? Aos 16 como servente de pedreiro. Foi onde eu comecei a ter as minhas coisas. E só que eu vi que a profissão de pedreiro não era fácil. Como as outras, mas era muito pesado. E na época eu estudava. Então eu pensava assim, eu vou usar o dinheiro que eu ganho para me manter os meus estudos. Sim. Era uma mentalidade minha, porque eu achava assim, eu tenho que estudar, se formar para ter um bom emprego. É o tradicional, né? O tradicional. O tradicional é a pessoa terminar ali o ensino médio, começar uma faculdade. Ter um emprego digno, um salário bom e ter uma vida boa. Sim. Então eu tinha esse pensamento até encontrar a pintura. Então a pintura já veio para você logo depois? Logo depois. De servente? Sim, logo depois que eu vi que a profissão de servente de pedreiro eu não ia conseguir me adaptar pelo grande esforço, pelo grande sofrimento que é. E eu valorizo muito hoje a profissão. Eu sou um cara que olho hoje um servente, um pedreiro, hoje eu valorizo essa profissão, porque é uma profissão muito digna, um dinheiro muito limpo e muito sofrido. Porque aquela coisa você teve na prática, né? Tive na aquela experiência. Tive na pele. E assim, eu sou muito grato às pessoas que entram na minha vida, porque tudo que você me perguntou agora gera um contexto na minha vida que mudou por essa questão. Porque assim, ó, você já ouviu falar aquela frase que a gente é feito de oportunidades?
Com certeza. E Os cavalos selados só passam na nossa porta uma vez. Exatamente. E na minha vida foi assim. Foi sempre surgindo uma oportunidade em cima da outra. E eu me lembro bem que eu não tinha muito conhecimento, mas eu sempre soube agarrar e aproveitar essas oportunidades. Não deixava passar. Não deixar passar. E quando eu comecei a engrenar no ramo da pintura, essa oportunidade veio como uma chave para mim. Uhum. Só que você já sabe, cidade pequena, ser empreendedor é difícil. É totalmente difícil. Como diz, por mais que eu tive a ajuda do meu pai lá atrás, né? O meu primeiro negócio, eu não iniciei, né? Meu pai construiu e me deu a oportunidade de administrar o primeiro negócio em cidade pequena. Mas começar em cidade pequena, eu acredito que é muito mais difícil do que o que nós fizemos aqui em Baiti, né? Sim. Porque aqui a gente tinha uma estrutura maior para a gente poder trabalhar, né? E suportou uma estrutura ainda maior. Essa virada de chave veio através de uma oportunidade que você comentou agora. Qual foi essa oportunidade? Você pode dividir um pouquinho com a gente? Com certeza, esse é o ponto mais importante do início aí da nossa conversa. Igual eu falei, cavalo arriado não passa 2 vezes para ser montado. Sim. Então, quando eu estava ali ainda na profissão, eu era funcionário. E naquela época a pintura ela não era tão valorizada. Um pintor, qualquer um poderia tentar fazer a pintura, tentar começar a pintura e com certeza iria dar certo. Mas eu tive a oportunidade de pessoas que estavam dentro da empresa que eu estava trabalhando que falaram assim, vamos começar a pintura em Tomazina. Porque Tomazina é uma cidade boa, bonita e tem poucos pintores, poucos profissionais. Porque assim, como o tempo vai mudando, as coisas também vão mudando. Vai mudando, vai se atualizando, né? Que foram ficando naquele mínimo. E aí eu me lembro até agora que eu comecei a pintura junto com um amigo meu, que hoje é amigaço mesmo, desde aquela época, que a gente falou assim, vamos começar a pintura? E o pai dele pegava a obra, você deve até conhecer o Sandro. Sim, com certeza. Inclusive o Sandro fez muito serviço para nós lá no Gás também. Sim, então, o Sandro naquela época foi um grande ensinador da minha vida, da vida do filho dele, do Alex, que trabalhava junto, Sim. A gente trabalhava junto. Então a gente aproveitou essa oportunidade com o que o mercado precisava. O mercado precisava de profissionais, mas profissionais que iriam levar a sério a profissão como pintor. Eu digo assim, ali dispostos a ir atrás do conhecimento para poder entregar um negócio melhor. Exatamente, porque a gente via que muitos profissionais na época só queriam fazer o básico. E nós, com a mente empreendedora e a mente jovem também, que ajuda um pouco... Sim, com certeza. Começamos a fazer diferente. Foi aonde que surgiu a oportunidade da pintura na minha vida. Foi aonde que eu decidi realmente fazer a pintura a minha profissão. Então, quando você começou realmente lá atrás com o Alex Jorge ali, vocês já começaram buscando o topo. Novidade, né? Sempre sendo algo novo. Vocês começaram já correndo atrás. E isso foi em que ano? Olha, eu tinha meus 18 para 19 anos. Então vocês ainda tiveram ali uns 2 aninhos desde que você parou ali de tentar como servente, batendo cabeça. E como servente eu trabalhava com ele já. Uhum. Então foi uma Entendi, junção. Você teve ali uma evolução dentro do trabalho, né? Exatamente. E é por isso que eu falo para vocês, pessoal, às vezes você não acredita de início, mas depois você vai fazendo o negócio acontecer e vai formando algo inesperável que às vezes você não planejava. E a pintura na minha vida foi assim. Então você pensa, sair ali de uma profissão que eu não estava contente pelo esforço físico, através de uma profissão que também gera esforço físico, mas mais conhecimento, mais técnica. Entendi. Então a pintura, ela mudou a minha chave de pensamento. Mas assim, vocês chegaram a trabalhar com pintura para outra pessoa antes de vocês começarem o negócio de vocês? Sim, eu fui um cara que eu tive várias experiências. Quando eu saí da empresa dele, eu conheci uma outra empresa. Então eu não saí de lá e fui trabalhar para mim, fazer o meu negócio, porque eu tinha medo, igual você aí, ó, que está pensando em começar um negócio, que
está pensando em fazer algo da sua vida e gera aquele medo, aquele de arriscar. Eu era esse cara. Eu tinha medo de arriscar, medo de passar, às vezes, apertado, necessidade, apesar de eu não ter tanto compromisso com família e tal na época, mas eu tinha esse medo de perder Como diz, o meu você emprego. tinha os seus compromissos, né? Os meus compromissos. Então eu fui trabalhar numa empresa que hoje é muito conhecida na cidade, que é o Alvorada. Sim. Fui trabalhar como pintor para eles. Legal. Fiquei um tempo, trabalhei um tempo para eles. Ali foi escola para você, então? Ali foi uma escola, porque dali eu conheci coisas que eu não via dentro de Tomazina, porque eu trabalhava para fora, então eu via mais estilos diferentes de pintura. Ah, legal. E ó, uma coisa que eu falo para vocês, que aconteceu na minha vida e vai acontecer, pode ser que aconteça ainda, é assim, ó, eu tentei 3 vezes ser empreendedor na pintura. 3 vezes na pintura? Na pintura. Aham. Eu trabalhava de empregado, era funcionário, e eu comecei a observar que fazendo a faculdade, e aí foi onde que eu comecei a faculdade através do serviço. Falei, vou se formar em administrador, vou conseguir um emprego, talvez em uma empresa, talvez num banco. Era essa a minha visão. Entendi. Antes de eu começar a pegar verdadeiro amor pela pintura. Gosto. O gosto. Então eu tentei a primeira vez, saí da empresa, fui tentar ser empreendedor na cidade de Tomazina, levei muitos nãos, fiquei desempregado, fiquei sem emprego, sem clientes. Na época ninguém me conhecia, não conhecia quem era o meu lado profissional, porque eu só trabalhava para fora. Só conhecia o pessoal, né? Exatamente. Só conhecia o meu pessoal, mas não o meu lado profissional. Porque eu imagino que ali, dentro do pessoal, você sofreu muito preconceito também no começo, né? Com certeza. Eu imagino. Com certeza, bastante preconceito. Porque assim, você imagina, uma cidade pequena, um rapaz que saiu praticamente de uma vila. Sim. Porque lá era considerado como uma vila. Então você imagina, tem um preconceito Até também a gente em até cidade. fica com medo, às vezes, de falar e parecer, tipo, que a gente está pegando, está desmerecendo. Mas para a região ali, é como se fosse realmente a periferia Sim, da cidade. a classe né? baixa. Classe baixa. A classe baixa. Eu acredito que hoje já não é mais. Não, hoje já não tem mais essa diferenciação entre... Atos mandou um abraço pra vocês. Opa. E concordo com o Belezinho, às vezes o medo tira tudo da gente. Certo, verdade. certo. E É o Gi, né? E é o Gi O Gi. Gats. O Gi é um cara que sempre acompanha a gente, um cara que também bem empreendedor. Admiro bastante o trabalho dele. Mas é isso que eu falo. Às vezes o medo, ele deixa nós perder as oportunidades. Só que Às vezes aquele cavalo selado passa. passa. E você, através do medo, você não consegue acompanhar e nem montá-lo. Então, igual você estava falando, hoje já não existe mais essa diferenciação. Um moleque que sai da vila para um moleque que trabalha no centro, que mora no centro da cidade, infelizmente, a pessoa que fala que tem esse preconceito hoje, para mim, ela está se desmerecendo, ela está mostrando o quanto ela não é capaz. Tem até um vitimismo, né? Cria até um vitimismo, principalmente. O vitimismo hoje, ele faz parte, às vezes, de muitas pessoas que têm um grande talento. Então, igual eu falo, não é fácil, nunca vai ser, mas a persistência leva ao resultado. Com certeza. E igual você estava comentando, você tentou empreender 3 vezes até você realmente ter aí o pontapé inicial, né? A primeira vez foi essa que você comentou, que você estava trabalhando ali no Alvorada, né? E daí você decidiu sair para tentar começar. E quais foram as outras? Aí eu automaticamente, quando eu não dei certo, eu entrei numa outra empresa, uma empresa que ajudou muito eu também na minha carreira, que foi a construtora Rocha Sene, que me deu a oportunidade de entrar e ser pintor lá. E a Rocha Sene, na época, ela pegava muito serviço cidade. Sim. Então, isso me ajudou hoje, bastante. Né? Até hoje, né? Hoje eles são referência em construção civil lá, eles são referência, junto com o Grupo Alvorada. Então, ele me deu a oportunidade de os clientes começarem a me conhecer. Entendi. Eu já entrei na casa do seu pai, trabalhando para a empresa Rocha Sene, e através de lá, eu tendo um bom elo, um bom contato, conseguindo ele me conhecer, a minha pessoa.
para que depois eu criasse um engajamento com a cidade. Aí eu trabalhei lá por um certo tempo, fiquei 1 ano e meio trabalhando nessa empresa. Aí eu cansei de ser funcionário. Sabe aquele cansaço de você falar assim, você está contente com o seu emprego, está contente com o que você ganha, mas o cansaço de ser funcionário? Eu senti muito isso. Você sente como se você precisasse de mais. Isso, exatamente. Que algo não estaria te fazendo ser feliz. Eu costumo dizer assim, ó, você pode ganhar todo o dinheiro que você quiser, você pode estar na profissão que você quer, mas se você estiver infeliz naquilo que você está fazendo, pare nesse exato momento. Tem alguma coisa que está errada. Alguma coisa está errada. Não está 100%. Então foi na onde que eu tentei novamente ser empreendedor na cidade de Tomazina. Segunda vez. E como a primeira vez, tive o não. Mas eu imagino que nessa segunda vez você já teve uma entrada um pouco melhor. Isso, conseguiu já pegar algum serviço, alguma coisa? Tive sim. Tive alguns clientes que já me conheceram, já estavam sendo conhecidos. Só que daí que entrou uma outra chave na minha vida. Na segunda vez entrou uma outra chave que, na época, hoje muitas pessoas já conhecem, na época não. Eu lembro certinho que na época ainda não existia o Instagram. Certo. Só que entrou a chave do meu celular na minha mão. Uhum. Eu tinha um celular, eu tinha uma profissão que eu acreditava demais e eu comecei a gravar. Entendi. Foi em 2003, eu acho. Foi em 2003, se eu não estiver confundindo as datas. 2013, será? 13. Que é 2003? Não, 13. Eu imagino 13. que você tenha pouca diferença de idade comigo. 13. Eu, em 2003, eu tinha 8 anos. Não, me confundindo com as datas. 2013, isso, foi na onde que não tinha o Instagram ainda, se eu não me engano. Era na época do Facebook. Sim, é o Instagram, é mais ou menos isso. É, mais ou menos isso, se a gente não estiver confundindo. Na hora aqui agora, a gente confunde um pouco as datas. Mas eu comecei a usar a ferramenta que eu tinha na mão. Começou a gravar. Eu trabalhava naquela época eu trabalhava naquela empresa ainda, eu gravava eu pintando, fazendo a minha profissão. E eu fui muito, eu dou risada hoje, mas eu fui muito criticado, eu fui muito, como que chama, quando uma pessoa faz muito... Eu sei a palavra que você está procurando, mas também não está vindo. Hater? Você tinha hater já? Foi muito hateado. Sim, e... As pessoas faziam muito preconceito com as minhas publicações. Muito bullying. Muito bullying, isso. Muito a bullying. palavra certa é isso. Fazia muito bullying. Porque assim, você imagina, num meio que não era que nem hoje que você vê vários vídeos e acha interessante. Naquela época, não tinha. Quem fazia era estranho. Quem fazia era estranho, era diferente do meio da comunidade. Então, assim, eu vejo até hoje, eu tenho lá meu Facebook, eu vou lá atrás e puxo lá alguns vídeos que eu fazia na época. É o mesmo perfil que você usa ainda hoje? É o mesmo perfil. É o mesmo Legal. perfil. E eu vou começar a subir. A repostar. A subir vídeos que eu fazia lá na época, quando eu tava, às vezes... Cara, era tão interessante que às vezes eu tava pintando uma casinha de criança. E eu lá, com meu celularzinho. Dando o máximo. Parecia que o meu vídeo daquela época era perfeito. Top. E hoje a gente... Cara, uma ideia legal que dá pra você fazer, que você tem esse material... É você fazer, tipo, os antes e depois das técnicas, que provavelmente você tem vídeo de técnica. Tem sim. Né? Vídeos que antigamente era de uma forma utilizada e hoje mudou totalmente a forma de utilização. Então, quer dizer, dá até pra você criar um conteúdo baseado naquele conteúdo que o pessoal dava risada de você lá atrás. Exatamente, seria interessante. E com certeza isso aí vai trazer um bom engajamento. Vai ser diferente, né? Sim. Porque você imagina, você entrar numa era que você não tem um parâmetro de conversa. Porque hoje você entra no Instagram, você às vezes vê um stories, nossa, eu vou fazer um stories elaborado daquilo que eu achei legal. Sim. E naquela época você não tinha um parâmetro, você não tinha quem copiar. Você ia no rumo. Ia no rumo. E, cara, muita gente me dava risada em mim. Porque às vezes eu tava pintando assim, eu gravava um vídeo, daqui a pouco parecia que a pessoa passava na rua, falava, o garotinho do marketing dando risada mesmo, sabe aquela risada? Sim, é que já, tipo, pegando mesmo, de chacota. Pegando de chacota. Foi na segunda vez que depois que eu comecei a entender que o celular, eles davam risada, mas eles estavam me visualizando, foi na onde que foi a chave pra mim fazer a terceira vez dar certo.
Até eu lembro, Pelezinho, desculpa te cortar, eu lembro lá atrás que realmente você começou a usar isso a seu favor. Que eu lembro que a gente via alguns vídeos assim, teu, que você começou a brincar no meio, não é? Sim. Começou a brincar no meio e começou a trazer o humor mesmo assim, essa parte mais engraçada, para dentro do teu conteúdo, aproveitando essa ideia que o pessoal já estava levando isso para outro lado para poder gerar mais engajamento. Gerar mais engajamento. E todo o trabalho que a gente faz hoje por câmera é para trazer o cliente. Sim. É para trazer a venda. Então eu entendi isso na época e não foi uma pessoa que falou para mim assim, Pelezinho, começa a fazer assim, começa a fazer assado. Eu não consegui ver vídeo de pessoas que faziam. Eu lembro que na época eu tinha um influenciador que também começou pelo Facebook. O nome dele hoje, ele é um cara muito estourado, é Juliano Alcântara. Ele foi um cara que na época ele começou a trazer vídeos mais profissionais. E nós tínhamos um celular, um pocket na época que assim, a gente gravava, mas não ajudava. Não tinha qualidade que precisava para poder... precisava para entregar para o cliente o que você queria passar. Mas começou com o que tinha na mão. Mas isso, citou um ponto importante, galera. Ó, um celular hoje não diz o que você vai fazer. Não é porque você não tem o melhor celular do mercado hoje que você vai deixar de gravar, vai deixar de vender o teu material. Comece com o que você tem. Eu lembro que na época o que eu tinha era aquilo, era um celular que câmera ruim, som péssimo, qualidade muito baixa. Lembro que eu gravava 5 vídeos, eu tinha que apagar os 5 para mim começar a gravar o 6º. Para poder ganhar espaço. Para poder ganhar espaço. Então, eu digo sempre, não chegue na perfeição para você fazer acontecer. Faça, simplesmente faça. Vão dar risada, vão criticar, normal. Aconteceu comigo, acontece com vocês, acontece com qualquer um hoje que entra no meio da internet. Mas, enquanto estão dando risada, tem pessoas que apreciam, que te admiram. Hoje eu recebo mensagens de pessoas que me mandam e falam assim, você me inspira. Cara, quando que eu esperava inspirar alguém... Mas aqui, só fazendo um parênteses aqui, né? Hoje a gente está aqui para falar sobre a tua história. Mas só um parênteses aqui para exemplificar essa questão. Esse canal que vocês estão assistindo aqui é um canal que já existe há muito tempo. Eu acho que de 2017 eu comecei a gravar. Tem um monte de vídeo meu antigo, se vocês derem uma olhada aí, vocês vão ver. Eu tentei fazer um monte de coisa. Eu achava que ninguém via, porque nunca dava nada. Eu não via o pessoal falando. Aí o dia que eu parei, começou a passar, putz, mas por que você parou de fazer? Era tão legal, acompanhava. Cara, eu via. Então, assim, às vezes, é uma pessoa que às vezes você está ali tocando, a pessoa está se identificando com você, às vezes está criando coragem para dar um segundo passo, fazer alguma coisa, né, dentro daquilo ali. Então, a pessoa tem que, mesmo que vá contra a manada, ir para cima, se aquilo que ela acredita, tem que fazer mesmo. E assim, nem que tenha 10 pessoas, 9 pessoas te dando risada, mas que tenha um que se inspire com o que você está fazendo, já é o suficiente, você já está passando a sua mensagem. Com certeza. Então, é o que acontece com a gente. E igual você fala, sempre vai ter alguém visualizando. Sempre vai ter alguém que vai sentir falta daquilo que você faz. Eu vejo hoje por mim, quando eu não faço um stories de mim falando sobre tinta, parece que eu não trabalhei. E o pessoal pede, né? O pessoal pede. A minha rede social hoje, ela, assim, e no meio a gente vai criando história. Criando história. Mas recapitulando, né, que é o que a gente veio conversar aqui hoje. Voltando, como diz, na linha do tempo. Na linha do tempo e no ponto principal, que é quando eu comecei a tentar a terceira vez a pintura. Uhum. Só que existe um fator aí que eu acho muito importante para quem está nos assistindo agora, e é uma frase que eu levo para a minha vida e vou levar sempre. E vou falar sempre ela. A terceira vez que eu resolvi ser empreendedor, eu olhei para mim no espelho e eu falei assim, agora eu vou fazer dar certo. Eu vou fazer acontecer. Isso aí é uma virada de chave. É uma chave que eu levo na minha vida. Eu vou fazer dar certo. Não importa, eu vou fazer acontecer. Não tem como dar errado.
não tem como dar errado só se eu desistir da minha capacidade. Essa é uma frase que quando lá num tempo atrás, eu coloquei ela na minha cabeça e falei assim, ó, eu vou fazer a minha vida dar certo através do empreendedorismo. Legal. E nessa terceira etapa aí da tua vida, né, nessa terceira vez que você tentou empreender, você ainda estava empreendendo como pintor. Como pintor. Quando eu tive essa chave, que eu falei, eu vou sair da empresa e vou fazer dar certo, teve muitas pessoas que falaram assim, mas você hoje tem um emprego bom, você tem um salário bom, você tem uma estabilidade. Mas é o que eu falei há um pouco tempo atrás, há poucos minutos atrás. Mas eu não era feliz com aquilo que eu estava fazendo. Faltava alguma coisa. Foi na onde que eu comecei a empreender no ramo da pintura. Porque assim, ó, eu falo assim, tem aquelas pessoas que trabalham, eu comecei a trabalhar por necessidade. E tem pessoas que até hoje trabalham por necessidade. Infelizmente. Infelizmente tem. Eu já não. Eu falava assim, ó, eu vou empreender no ramo da pintura. O que é o empreender? É você entender que o nome é a sua empresa e você é funcionário da sua empresa. Como diz, você continua trabalhando para alguém. Só que esse alguém é você. Exatamente. Eu sou o meu CPF que trabalho para o meu PJ. PJ e PF, exatamente. Eu sou o meu PF que trabalha para o meu PJ. Aham. Por isso que hoje eu trabalho até mais. Porque eu estou trabalhando para o meu PJ. Você está trabalhando para fazer o teu PJ crescer. Exatamente. E na época, cara, eu já entendi isso. Junto com a faculdade, porque eu fui estudando, eu fui com a faculdade alinhando coisas na minha profissão que foi me ajudando demais. Então, eu achei até legal. Eu não sabia. Você se formou em administração? Sou formado em administração. Então, isso aí eu não sabia, já é novidade aí. A gente vai entrar também um pouquinho nesse assunto, que na verdade você trouxe a prática do pintor, que você começou lá atrás como servente de pedreiro e foi procurando o seu lugar, né? Dentro ali da construção, você se encontrou na pintura e você veio trazer a parte teórica, né, para poder agregar naquilo que você Exatamente. executando. Porque quando igual eu comentei, eu resolvi fazer da minha profissão da profissão da pintura, o meu empreendedorismo como empresário, você começa a ter um pensamento diferente. Sim. Peraí, para mim ser um empresário hoje, eu preciso ter técnicas, maneiras, preciso ter conhecimento diferente de pessoas que fazem não digo por hobby, mas digo que fazem por necessidade. Tá, mas vamos entrar numa parte um pouco mais específica, Pelezinho, igual você começou pela terceira vez, eu imagino que foi quando deu certo, né? Que fez com que você lá na frente buscasse montar a sua loja, né? Sim. Que daí já é outra história. O que você fez nesse momento, nessa terceira etapa da sua vida, diferente das outras, que fez com que fosse algo especial, fosse algo que deu certo na sua vida? Qual foi a chave que você destrancou? Exatamente. Porque eu já tinha errado, eu já sabia onde estava o erro. Só que uma chave que eu falo para vocês, para você aí que às vezes também tem uma certa dúvida de como fazer algo dar certo na sua vida, seja na profissão da pintura ou seja em qualquer profissão. Primeiro, o mercado hoje, ele necessita de tudo. Tudo se vende, tudo se compra. Então, eu entendi que na minha cidade precisava de pintura e precisava de profissionais. E eu já tinha profissionais na minha cidade que eram muito mais referência do que eu. Então, qual que foi a minha chave? Eu falei, sim, eu peguei os pontos positivos dos profissionais, trouxe para o meu negócio e peguei os pontos negativos transformando em pontos positivos. Porque assim, ó, tem um problema muito grande hoje na profissão, que eu falo em aberto, que é assim, o profissional primeiro erro de um profissional, não saber administrar o seu ganho. É o ponto crucial. O crucial de um profissional é não administrar o seu ganho, não entender que você é uma pessoa física trabalhando para a sua pessoa jurídica. E depois desse ponto, é outra chave que eu vi que necessitava. Ferramentas. Ferramenta foi uma chave que mudou minha história na cidade de Tomazina de uma certa maneira. Você não tem noção.
Você começou a investir em ferramenta para melhorar o meu trabalho. teu trabalho. Porque daí eu juntei o útil e o agradável. Eu era um bom profissional, estava começando a ser um bom profissional, porque assim, como que eu sabia que eu estava sendo bom? Porque eu estava aprendendo. E é o que eu sempre digo, quem não tem ouvido para escutar, jamais terá sabedoria para falar. Faz sentido. Então essa frase aí é muito importante. Eu sempre escutava, porque eu precisava escutar, eu precisava acolher. Escuta, às vezes, de um ajudante, às vezes você escuta de um outro profissional que você considera seu concorrente, às vezes você escuta de um cara que não tem negócio nenhum e você escuta algo que transforma o teu negócio. Você tem que estar aprendendo o tempo todo. O tempo todo. Mas igual você comentou a respeito da ferramenta. Quais foram as ferramentas que você começou a trazer para dentro do teu trabalho? Lógico, aqui a gente vai entrar num assunto um pouco mais técnico, talvez muitas pessoas vão nem saber o que é. E que é. Eu provavelmente não, mas que você começou a implementar ali, que isso trouxe esse diferencial. Que as pessoas começaram a buscar o teu serviço ali na cidade. É que a gente, quem está assistindo nós, já deve estar sacando que aqui nessa conversa nossa a gente está dando chaves, pontos, pela conversa, pelo bate-papo, pontos que vocês, se vocês quiserem, anotem. Anotem isso que é importante. Sim. É pontos que melhorou a minha profissão, melhorou a minha questão como profissional. E provavelmente vai melhorar de outras pessoas também. Provavelmente, pessoas que estão ligadas aí, que estão nos escutando, podem usar esses pontos como coisas positivas. Sim. Porque eu vi que tinha pontos que não deu certo e tinha pontos que deu certo. Então eu senti isso na prática. E na questão que você me falou agora, de ferramentas. Na época eu lembro certinho. Tinha dois estilos de ferramenta, agora a aula técnica. Dois estilos de ferramenta que na época lançou, e o mercado, quando ele lança, você, profissional, ele tem que estar atento a lançamento de cores, a lançamento de moda e principalmente lançamento de ferramentas. Lançou na época uma ferramenta que, por exemplo, eu entro na sua residência. Certo. Onde você tem a sua sala de jantar, a sua sala de estar, e eu vou fazer uma reparação no seu teto. Você sabe, né, que quando mexe com pintura, a bagunça é garantida. Bastante. E é isso que traumatiza todos os clientes. Porque ele pensa assim, poxa, vou contratar um pintor, vai ser baguncento, vai dar pó para tudo quanto é lado. Vai deixar virado. Vai deixar virado. Na época, eu fiz um investimento que na época foi salgado. Eu tirei aquele investimento do meu bolso que me doeu, assim, de uma certa maneira, mas eu sabia que aquilo ia mudar a minha profissão, a minha trajetória na pintura. Eu comprei um equipamento que era a máquina lixamento zero pó. Aí você imagina, eu com o celular na mão, já tinha um certo dom para falar de ferramentas e produtos. E mais uma ferramenta que ninguém tinha, você imagina. Você conseguiu unir aquele marketing que você tinha, que os outros não tinham, porque você já foi sacana aí, você saiu na frente, exatamente, né? Gravando. Você pegou uma ferramenta que trazia um diferencial enorme, porque, aqui mesmo, quando foi fazer a parte de pintura, não tinha como a gente mexer com mais nada, porque faz um pó... Deixa eu fazer uma pergunta rapidinho. Sim. Você ainda atua como pintor ou agora você trabalha mais nessa parte de administração de negócio mesmo? Você pensa, de repente, montar um produto como mentoria para outros pintores? Qual que é o projeto? Eu hoje não atuo mais na mão de obra. Eu gosto muito da mão de obra, até eu gosto de estar na obra, mas eu não atuo mais, porque eu identifiquei que a partir do momento que eu fosse para a loja, que eu fosse para o meu negócio loja, eu tinha que desvincular. Por quê? Porque eu não acho justo eu estar brigando com um pintor parceiro da minha loja num orçamento. Então todos me fazem essa pergunta, você pinta ainda? Só se for por um bem maior, que for uma pessoa que não tenha condição de pagar uma pintura, que seja uma pessoa amiga minha. Mas eu não trabalho mais por dinheiro na pintura. Agora, uma pergunta que você fez que é muito importante. Você pretende passar esse conhecimento, esse material para mais? Eu passo todos os dias. Todos os dias eu passo esse material que eu tenho comigo para os meus amigos, para os meus pintores, para os meus profissionais, para os meus clientes. E até assim, como a gente está vendo que o mercado está precisando, está necessitando de mais profissionais, porque a gente vê que todos os profissionais hoje que trabalham com a gente vivem sempre esgotado, sempre lotado de serviços. Então, quer dizer, o mercado ainda tem a necessidade. Tem demanda. Tem demanda. A gente pretende montar
um portfólio, uma sala de aprendizado, uma forma de ensinar mais pessoas. Por exemplo, eu não tenho profissão, mas eu amo a pintura, eu quero aprender a pintura, nós vamos estar ali para tentar. Um centro técnico. A gente já tinha essa ideia há um tempo atrás, a gente não colocou em vigor ainda, porque tem investimento. Hoje a loja, ela depende muito de mim. Então, como que eu vou atrair um outro negócio? Às vezes, se você for focar nisso, falta um pouco ainda do outro lado. Falta um pouco do meu lado. Então, a gente ainda não tem aquilo que a gente precisa. Mas é um projeto futuro. Então, aí, pessoal, já fica esperto. Pode ser que logo mais venha alguma novidade para vocês aí. Com certeza, gente. A gente, como se diz, está sempre aqui atraindo novidades e passando isso. E eu, com essa bagagem que eu tenho, eu sempre coloquei na minha cabeça. Jamais eu vou acolher para mim. Eu sempre vou compartilhar. Sim. E quando você compartilha, você multiplica. Vem de sobra. Vem de sobra. De sobra. Então, recapitulando, voltando ao que você me falou, que é a chave que eu identifiquei, era 2 chaves. Primeira, que eu saí na frente com isso daqui, ó. Então, você que hoje está no mercado de trabalho hoje e usa o seu celular apenas para diversões, você está deixando dinheiro na mesa. Deixando dinheiro na mesa. Hoje eu costumo dizer, hoje eu comprei um celular um pouco melhor, mas igual eu falo, não é porque eu quero ter um celular melhor para apresentar para os outros. É porque vai te entregar porque algo a hoje mais. O celular também virou o meu trabalho. Uma ferramenta de trabalho. Principalmente a ferramenta de trabalho. E aí foi na onde que começou a unir a mídia social, ferramentas na época, e a outra coisa que é muito importante no termo ser profissional. Você entender que você é físico e jurídico, e você trabalha para o seu jurídico, é uma coisa assim que você tem que colocar na tua cabeça. Por quê? Porque, primeiro, o empreendedor que trabalha para ele tem que se controlar muito bem na questão financeira. Como cobrar seu cliente, como abordar o seu cliente, como vender o seu como produto. Precificar. Exatamente. Hoje o mercado está em evolução e tem muitos concorrentes. Então você tem que fazer diferente. Na época foi assim também, então eu tinha que ter pontos diferentes. Eu lembro certinho que tinha profissionais que entravam na obra do cliente, eram bons profissionais, entravam na obra do cliente e acabava decepcionando o cliente por pontos simples de se corrigir. Às vezes por detalhe, né? Por detalhes. E eu acolhia tudo isso para mim. O cliente chegava em mim, me conversava comigo e eu acolhia tudo isso. Então, você foi aprendendo com o erro dos outros. Exatamente. E isso está me ajudando muito em questão à loja hoje, que a gente vai chegar a isso logo depois. Então, eu comecei a ser um profissional conhecido. Só que daí, aí que vem o ponto fundamental hoje para quem quer empreender. Eu acho que é um ponto fundamental. Você chegar na onde você quer, você está no ponto que você quer, pode ser que não seja tão trabalhoso. O trabalhoso é manter. Isso é verdade. Você vê como isso, como uma chave? Mas porque na verdade assim, você chegar a ser o diferencial, não é que seja fácil, não é. É difícil pra caramba, tem que batalhar muito. Só que você enxerga aquilo ali, você vai. Você chega lá. A partir do momento que você chega lá, as outras pessoas veem aquilo que você estava vendo e começa a copiar. Né? Então, muitas vezes, eu até comento, às vezes se você fez alguma coisa diferente e outras pessoas começaram a copiar, não leva isso para casa, não vai se preocupar com isso. Porque se você já fez e os outros vieram depois, você está na frente, o pessoal está te seguindo. Exatamente. Você está seguindo, você está fazendo certo. Exatamente. Só que se você não continuar evoluindo, o pessoal te alcançou, vai passar. Exatamente. Exatamente. O ponto principal, crucial de todo o negócio, de todo o empreendedorismo é isso. É você não se estagnar. O ponto principal é não ficar estagnado. Porque se você chegou, né, qual o teu objetivo? Você tem que se perguntar isso todos os dias. Qual o seu objetivo? O meu objetivo é ser o melhor pintor, o mais reconhecido. Eu quero chegar num patamar de ter um certo ganho. Qual o seu objetivo? Você tem que se perguntar isso todos os dias. E eu, naquela época, eu tinha chegado no meu objetivo. Ser empreendedor, trabalhar para mim próprio, ter os meus clientes,
através dos meus clientes, ter um ganho muito bom. Uma renda muito boa, ajudar a minha família. Porque sempre eu coloquei família em primeiro lugar. A minha família sempre foi o primeiro lugar. Foi quem me deu força para mim batalhar e lutar. Então, eu já tinha chegado no meu... Porque assim, ó, quando você se torna empreendedor, você tem que ter pessoas. Sim. É impossível. Hoje eu falo para todos os profissionais de pintura. É impossível um empreendedor, um profissional trabalhar sozinho. É impossível. Você precisa de pessoas. Você precisa ter pessoas no seu negócio. E eu identifiquei isso até quando eu era pintor. Porque como eu comecei a enganjar várias formas de aumentar minha clientela, eu tinha que ter profissionais capacitados. Foi na onde que eu... Outra chave que veio aí através de... Porque assim, o pessoal quando ia me contratar, eu quero contratar o Pelezinho pintor. Eu quero contratar o Pelezinho pintor. Mas eu mudei essa chave na cabeça dos meus clientes sem eles saberem. Porque o Pelezinho já não era o Pelezinho. Eu tinha que inventar uma empresa para mim ter uma empresa de negócio sem depender do Pelezinho. Porque na verdade o Pelezinho era a cara do negócio. Era a cara do negócio. Mas não era o negócio todo em si. Porque aí foi onde que eu inventei um nome. Na época, todos conhecem, todos sabem. Aí esse nome ficou por anos rodando na cidade. Eu falei assim, poxa, como que eu vou elaborar um nome? E eu era muito focado em decoração. Eu sempre fui apaixonado por decoração. E aí eu pensei, poxa, que nome que eu vou pôr? Todo mundo conhece como Pelezinho Pintor. Então eu vou falar assim, Pelezinho Pinturas. Né? Como todo mundo me conhece. Sim. Só que daí é na onde que eu pensei. Falei, mas eu vou trazer um nome pra mim de novo. O cliente vai contratar o Pelezinho Pinturas, não vai contratar a equipe do Pelezinho. E quando o Pelezinho não estiver na obra, o cliente vai questionar que o Pelezinho não fez o serviço. Então, o que eu fiz? Eu era apaixonado por decoração. A arte, ela vem junto com a pintura. E esse nome parece que caiu assim como um reflexo em mim. Falei assim, arte, decoração. Aí que eu, resumindo, fiz a minha logo. Arte Decor. Legal. Naquela época lá, a gente ficou muito conhecido por esse nome. Arte Decor Pinturas em Gerais. E Arte Decor durou quanto tempo aí Olha, a Arte Decor, desde quando eu lancei a Arte Decor como uma empresa, um negócio que eu apostava muito, ele durou 6 anos. 6 anos. 6 anos. Eu tenho hoje praticamente 9 anos de profissão. Certo. 6 com Arte Decor e 3 que eu andei... Que era o Pelezinho. Que era o Pelezinho ali, que eu ia para as empresas não. Então eu tenho hoje 9 anos de bagagem, 9 anos de história. De pintura, de mão à obra. De mão à obra. Então hoje é uma história. Então eu desenvolvi esse nome porque eu achava assim, eu vou crescer a Arte Decor. A Arte Decor não vai ser o Pelezinho Pintura, vai ser a Arte Decor Pintura em geral, quando você contratar. E ali, nessa empresa, Pelezinho, você chegou a ter, imagino que você chegou a ter uma equipe. Exatamente. Né? Você chegou a ter uma equipe com até quantos funcionários? Eu cheguei num ponto que eu tinha 3 funcionários. Certo. Eu tinha 2 pintores profissionais que hoje, esses pintores que trabalhavam comigo na época, se tornaram grandes profissionais que ainda trabalham lá em Tomazina, que hoje se tornou a NR Pintura. Esses 2 caras aí, o Nego, o Rafael, foram pessoas que me ajudaram muito, muito. Eu sou muito grato a eles até hoje. Legal. Eu acho que eles também têm uma gratidão a mim, porque através de tudo que eu construí em Tomazina, eles hoje estão usufruindo, né? Levando o legado, continuando o legado da pintura. Porque a Tomazina era conhecida como poucos profissionais de pintura. Hoje Tomazina é uma referência na região como profissionais. Legal. Não só falando deles, mas em geral. Todos os profissionais hoje que trabalham na cidade são reconhecidos. E hoje todos eles trabalham com rede social, isso que é o mais legal. Você deu o pontapé inicial e o pessoal seguiu a onda. Eles viram que estava dando certo. Funciona, que alguns estavam dando risada e outros estavam fazendo isso, estava dando certo. Estava compartilhando, né? Exatamente. E quando eu tinha essa equipe Arte Decor, a gente colheu muito frutos. Foi na onde que, outra chave, outra oportunidade que eu abracei. Quando a gente começou a ficar muito conhecida na cidade e região, porque a gente fazia toda a região. A gente trabalhava em Siqueira Campo, a gente trabalhava em Pinhalão, a gente trabalhava em Japira. Chegamos a trabalhar em Serquilho e São Paulo. Chegamos a trabalhar em Curitiba através disso daqui, Rede social. Através de um celular, a gente começou a ter mais trabalho.
Massa. Então, aí uma empresa visualizou o meu perfil como um perfil... eu cheguei a trabalhar na Souvenir, pra você ter noção. Então, eu já ia entrar nessa parte aí, porque eu lembro de vocês fazer, tipo, reuniões ali mesmo na cidade, a Souvenir vir, patrocinar, fazer um evento mesmo na cidade ali, né? Como que aconteceu esses eventos? Como que funcionava? Qual que era a tua função, né, nesse trabalho que foi feito na cidade? Porque eu acho que isso profissionalizou muita gente ali em Tomazina, muita gente. Né? Eu lembro que a cidade, naquela época, na verdade, a profissão da pintura naquela época não era reconhecida. Um profissional de pintura não tinha seu reconhecimento conforme tem hoje. Então, a cidade nossa era só mais uma cidade, com profissionais de pintura, profissionais de pedreiro, eletricista, era só uma cidade. Aí eu lembro que na época abriu uma loja que a cidade não tinha loja de tinta 100%. Não, era só material de construção que tinha tinta. O complemento que era tinta para eles. E até todos os profissionais hoje de Tomazina, eu falo isso por mim também, tem agradecimento a essa loja que abriu lá e hoje eu trouxe toda essa experiência para minha loja. Porque Legal. tudo isso é bagagem. Que é a MS Tintas, que é o do Thiago. Sim. O Thiago, ele trouxe a indústria para perto de nós, todos nós. E todos nós temos que ter uma certa gratidão pela loja dele por essa questão. E eu e ele, a gente já tivemos divergência no começo, porque você sabe, né? Tudo... Mas ninguém quer concorrência. Essa é a realidade. Mas hoje a gente se acertou. Mas essa loja, ela trouxe essas oportunidades. Então, a rede social, trazendo a indústria para a cidade ficou conhecida. E nós, fazendo nossos videozinhos, nossas coisinhas, a indústria começou a visualizar nós. Chamou atenção. Chamou atenção. Porque, pô, ninguém está fazendo ainda, mas aquela cidade eles estão fazendo. Vamos encostar lá, vamos fazer mais trabalho lá. Foi na onde que veio os eventos. Legal. Em um desses eventos, eu conheci uma pessoa especial, que hoje é um cara do coração meu, é o Rafael, que trabalha na Souvenir hoje, trabalha na Tinta Sul Distribuidora, que acabou levando eu para a indústria. Entendi. Então você imagina uma pessoa que passou... Foi uma ponte para você, né? Exatamente. Uma pessoa que passou do prático, teórico e agora logista. Legal. Então a bagagem é bem grande. Como diz, tem história para contar. O currículo é grande. Então eu tive essa oportunidade. Eu sou muito grato à distribuidora Tinta Sul, a Souvenir, que me deu essa oportunidade de ser técnico. Eu virei técnico da marca. Legal. Eu fazia treinamento balconista, fazia treinamento com pintor profissional. Eu rodava essa região. Então, acho que nós já vamos ter que marcar um segundo episódio aqui pra gente entrar mais fundo aí nesses detalhes, porque eu não conhecia esses seus dotes. Sim, sim. Então, acho que dá pra gente fazer um estender episódio... muito, porque Deus o livre, se nós for estendendo aqui, a história é longa. Mas não. Foi através dessa oportunidade que você teve que veio o desejo de abrir uma loja? Como foi isso? Isso, exatamente. Porque assim, eu já tinha uma bagagem legal, como mão de obra, teórica, e só não entendia de logística, não entendia de loja. Então, assim, eu me inspirava muito a loja que tinha em Tomazina, ao Thiago, a gente tinha muitas ideias ali. Eu costumo dizer que eu, na época, com o meu celular, eu ajudei muito a loja dele e ele me ajudou muito. Isso a gente de fora pode falar com certeza que realmente ajudou. Exatamente, foi uma troca de ajuda ali, uma troca de engajamento. Tanto experiência também, né? Porque ele começou no ramo de tinta sem entender de nenhuma tinta, e o Pelezinho começou no ramo de... Estava na pintura, mas não tinha tanto conhecimento com a indústria. Sim. Então, nessa época, ajudou muito a desenvolver a minha parte pessoa. Bom. Porque você imagina, um cara que começou do zero na pintura, tinha tudo para dar errado. Queria desistir da pintura para entrar no ramo de empreendedorismo, trabalhar para uma empresa, banco. Queria parar o ramo da pintura. E quando você foi para a faculdade, você foi pensando em sair da pintura. Em sair da pintura. Eu achava que a pintura não ia dar o retorno que eu precisava. Eu não ia ser o empreendedor que eu queria ser com a pintura. E é isso que eu falo para vocês, que é acreditar. Por isso que eu falo para você aí, ó, que está nos assistindo. Se não está dando certo agora, calma. Trabalhe, continue.
persistência. A persistência faz você chegar onde você até não imagina. E a loja não era um plano, não era um projeto. Então, é aí que eu ia chegar. Como que aconteceu, né, essa loja? Porque, assim, todo mundo já entendeu que você é de Tomazina, o pessoal Sim. te conhece. Mas a sua loja, ela não fica em Tomazina. Olha, pra você ver que interessante agora esse papo aqui, ó. E, galera, ouça isso como uma inspiração para você aí que está nos assistindo. Lembra quando a gente começou com o ditado que cavalo ele não passa arreado 2 vezes? Sim. E você, quando ele passa, você tem que montar? Quando eu fui convidado pela Souvenir para me ser técnico, eu larguei tudo a pintura, eu larguei tudo que eu amava para trabalhar de empregado de novo. Entendi. Só que ali eu tinha um outro plano. Eu queria ser um técnico reconhecido e o plano meu era ser reconhecido com um ramo de tinta. Porque eu tinha o meu reconhecimento na cidade, mas não regionalmente. Você estava buscando, na verdade, um segundo platô. Exatamente. Né? Você chegou no teu top como pintor e você estava procurando um grau acima. Um grau acima. Legal. E é o que eu digo para vocês. Tenha o seu objetivo, tenha sim. Tenha bem mais alto que você está nesse momento. Mas a hora que você chegar no teu objetivo, você tem que ultrapassar o seu degrau. Não pode ficar estagnado, não pode se ficar acomodado. Sim. Não se acomode. É na onde que eu já tinha chegado no meu patamar que eu já almejava, como pintor. Sim. Aí eu queria ser técnico. Fui para a área técnica. Só que, é igual a gente falou, nem tudo que a gente faz a gente ser uma pessoa feliz. Eu tinha reconhecimento, eu tinha uma marca muito boa, trabalhando uma marca muito boa, e eu já tinha o conhecimento da região, porque eu fazia de Londrina para cá, fazia de Londrina até Maringá. Então eu já tinha conhecimento. E aí que veio o projeto Loja. Porque assim, quando a oportunidade veio para mim, eu lembro que eu estava numa casa, eu tinha 2 amigos, 2 caras que fez a diferença na minha vida em Tomazina. Por isso que eu falo que pessoas fazem diferença na sua vida. E eles podem até não estar assistindo, mas depois eu vou fazer esse corte para mandar para eles especialmente. É o Fernando e o Caio, os 2 advogados. Uhum. Eu cheguei um dia de viagem da Tinta Sul, porque lá eu viajava demais. Como eu fazia bastante cidades, então eu só vinha para Tomazina no sábado. Você atendia a região. Eu atendia a região. Fazia várias lojas, várias visitas técnicas. O Fernando Caio um dia chegou em mim e falou assim, eu cheguei neles e falei, cara, eu tô cansado. E isso com 3 meses de negócio na estrada. Eu tô cansado. Cara, eu acho que eu vou sair de lá. E eles olharam para mim numa mesa, a gente sentado, conversando. Por que nós não abrimos uma loja? Você tem conhecimento técnico, você agora já é conhecido na região. Tem conhecimento prático? Conhecimento prático, principalmente. Você tá super conhecido em rede social. Vamos abrir uma loja. Aí foi na onde que veio outra chave na minha cabeça. Falei, pô, que negócio. Abrir uma loja, tipo, um negócio que eu não estava imaginando. Você não tinha isso como visão, como sonho teu ali naquele momento? Não, naquele momento não. Naquele momento eu estava cansado do trabalho que eu estava, mas eu não tinha uma loja como um sonho, como um objetivo naquela época. E daí, beleza. Conversaram ali, legal, a loja. E por que Jabuti? Aí que vem a pergunta que você fez agora há pouco. Porque eu sou de Tomazina, nascido, criado na cidade. Só que tem uma coisa que eu aprendi com muita mentoria. E eu comecei a seguir mentoria, sabe? Pessoas, há um certo tempo, daí a rede social vai mudando. Comecei a seguir mentorias. Você já ouviu aquele ditado que é mais fácil um desconhecido virar seu amigo do que um amigo continuar sendo seu amigo? Com certeza. É mais fácil você fazer amizade dentro do negócio do que um amigo seu comprar do teu negócio. Exatamente. Quando a gente decidiu numa mesa a montar uma loja que era nós 3 sociedade, eu olhei para a cara dos 2 e falei assim, ó, o Pelezinho é conhecido na cidade como pintor, o Pelezinho é conhecido como conhecer sobre pinturas e produtos e técnicas, mas infelizmente a Tomazina seria o último lugar que eu iria montar uma loja. Porque primeiro, tem lojas potenciais hoje, sim, que era na época o Thiago, que tinha a loja dele já formada em loja de tinta,
tinha o Alvorada que tinha tinta, tinha o Torres que também trabalhava, o Fortilar trabalhava. Muito forte. Então, assim, era 4 ou 5 lojas que trabalhavam com tinta na cidade. A cidade é muito pequena. E aí que veio a ideia de montar em outro lugar. Temos que sair do nosso conforto. Por isso que eu falo para vocês de novo, outra chave. Às vezes, você precisa sair do seu conforto para fazer o seu negócio, a sua vida dar certo. Legal, legal. E daí foi pra Jabuti e a coisa... Como, na verdade, como é que escolheram a cidade de Jabuti? Foi estudo de mercado? Então, a princípio, essa é uma pergunta que assim vai ficar comigo para sempre. Eu sempre falo, a princípio, nós nem conhecia Jabuti. Nós nunca queria abrir uma loja na cidade de Jabuti. As cidades que a gente almejava, Siqueira Campo, por ser uma cidade potencial, que é uma cidade que Maior, o mercado né? gira muito, fluxo. Ibaiti era uma cidade que a gente estava de olho para abrir. E se não fosse nessas 2 cidades, a gente iria para Venceslau. Eram as 3 cidades. Jabuti, jamais a gente iria pensar. Só que existe um outro detalhe no ramo dos negócios que você vai entendendo conforme o tempo. Quando você começa um negócio que você tem uma certa estrutura financeira para você abrir, você abre em qualquer cidade e faz o negócio dar certo dependendo de você. Agora, quando você não tem estrutura, não tem um caixa, não tem algo para você fazer, você tem que parar com o projeto grande e começar com um projeto menor. Entendi. E como que eu fiz, como é que eu conheci Jabuti? Através da pintura. A pintura me levou até a cidade de Jabuti. Porque eu lembro que, na época, tinha uma galeria de loja que estava sendo finalizada em parte de acabamento. Uhum. E como o Fernando, ó, para você ver como pessoas influenciam na sua vida. O Fernando conhecia um advogado, trabalhava com um advogado em Jabuti, ele me indicou nessa obra para me fazer a pintura. Eu saí da Tinta Sul, eu fui para pintura novamente. E eu cheguei lá para fazer... Voltou para pintura para poder Exatamente. dar mais um passo. Foi onde que eu fui para a cidade de Jabuti fazer um orçamento de pintura. E eu fiz o meu orçamento, estava fechando com o cliente na mesa. Uma cliente que eu admiro demais, que é a Dona Silva, uma pessoa sensacional, que eu gosto demais, que é uma pessoa que abriu as portas para nós de Jabuti. E eu chegando, fiz o orçamento, resumidamente, fiz o orçamento e cheguei na minha cliente e perguntei, onde que a gente vai pegar tinta? Ela simplesmente olhou para minha cara, Pelezinho, ou você traz de Tomazina, da tua loja, que você é parceiro, que eu vi vídeos de você lá na loja, ou a gente vai para Ibaiti. Entendi. É a outra chave. Ela te deu Ela a me demanda. Ela me deu a chave que a gente precisava, que eu e o Caio e o Fernando precisava. Caramba. Porque assim, uma cidade que não tem lojas, não tem nada de tinta, você começar um negócio, você começa pequeno. Legal. Você pode começar ali pequeno Como e diz fazer acontecer conforme o O tempo. pouco que você ofereceria para aquela cidade, você Seria ia ser aceito, porque as seria pessoas não suficiente. teriam outra opção. Exatamente. E, consequentemente, você tem espaço para se especializar E crescer. e começar a crescer. E foi o que aconteceu com a Rota das Tintas. Então a gente... A loja hoje, ela fez em novembro 2 anos de loja. 2 anos ainda. Então é pouco tempo. Mas a estrutura é recente. Mas a estrutura e o conhecimento que a gente já formou nessa região, cara, parece que a gente já tem 10 anos de negócio. Cara, que legal. Que, na verdade, você trouxe uma bagagem, né? Você trouxe uma bagagem de 9 anos de pintura, né? Mas, acho que alguns meses, né? Como técnico. E acabou criando aí um negócio com uma bagagem muito grande. Quer falar alguma coisa? Não, pode terminar de concluir, eu falo. Não, então, o que eu ia falar assim, que eu acho que nós vamos ter que deixar um pouquinho de assunto aí para acho que já... próximo... Não, ainda tem um tempinho. Mas assim, iniciou ali na loja, né, com uma sociedade em Jabuti, foi de acordo com a demanda que criou essa oportunidade. Mas como foi esse início de loja? Geralmente os 6 primeiros meses são bem desafiadores, como é que foi aí? Ó, é o que eu sempre digo e vou dizer sempre. Eu agora com essa bagagem como lojista, eu posso passar para qualquer pessoa que queira começar um negócio, que queira começar um negócio do zero, que nem a gente começou. Não é fácil. E principalmente quando você não tem um capital para investimento, principalmente. É aí que eu falo para você, estratégia, estudo de mercado, necessidade, procura e demanda. Porque assim, você sabe, negócios concorrentes tem bastante.
Só que que você vai fazer para ser diferente do seu concorrente? Porque essa é uma questão. É uma questão que eu fiz no ramo como pintor e trouxe para o ramo loja. Porque lojas, hoje, na nossa região, tem várias. Mas o que a Rota das Tintas precisava fazer diferente das lojas para fazer o negócio dar certo? Essa chave que eu comecei junto com esses dois sócios, eu comecei a estudar. E lá na cidade, quando eu entrei, inclusive, é incrível o que eu vou falar para vocês agora. Ninguém nos conhecia. Eu entrei numa cidade que o único que conhecia era o Murilo, que era o advogado amigo do Fernando, e a Silvia, que me contratou. Que era cliente. Que era minha cliente. Eu não conhecia mais ninguém. Você imagina, você começar um negócio do zero, sem capital, sem condições para manter ele por 6 meses, porque vocês sabem, todos nós sabemos que hoje um empreendedor de verdade, ele precisa ter pelo menos um capital para manter o negócio dele por 6 meses, que é gastos físicos, gastos fixos e mantendo tudo por 6 meses para depois enganjar. Principalmente numa cidade desconhecida. Eu diria que, na verdade, 6 meses é pouco. Hoje, né? Porque, na verdade, isso aí já... Acho que na teoria, sim, né? Sim. Vê muito isso sobre os 6 meses, mas na verdade... A prática porque, é na um verdade, pouco diferente. a gente vê aí, né, já em estudos aí dentro do empreendedorismo, que um negócio, ele leva pelo menos 3 anos para ele começar a devolver o investimento que você fez. É o que eu falo assim, o que você falou agora, devolver. Exatamente. Só que daí pensando no caso, uma pessoa que começa um negócio sem ter uma segunda renda. Isso. Aí a gente entra num problema que se a pessoa começar com aqueles 6 meses contadinho, a pessoa vai precisar começar a fazer retirada antes do momento. É aí que está o crucial. Então acho que é isso que pega muitos empresários na nossa região. Eu até conversando com muita gente que já abriu o negócio, outros já fecharam. Não diria o problema, mas a inconsistência nos negócios que foram abertos e fecharam muito rápido é porque a pessoa não estava preparada para levar 3 anos para começar a retirar o investimento. E isso é um fato que você falou, que assim, o porquê que eu citei a minha parte da loja por 6 meses. Porque assim, os primeiros meses eu fazia pintura para me pagar o salário do meu funcionário. Legal. Eu trabalhei na cidade ali. Você criou uma segunda renda para bancar o teu negócio. Para bancar o negócio ali, para ajudar o negócio ali, porque a gente não tinha capital para manter. E você viu que sem eu saber dessa história, eu já questionei aqui que essa seria uma possível solução para o negócio dar certo. Exatamente. Né? Como eu tinha minha mão de obra que me ajudava com o ganho, e na cidade eu já comecei a ter uma certa credibilidade como profissional, eu ajudava a agregar no meu negócio a minha renda fixa que eu tinha, que eu sabia que eu ganhava. Eu sabia que dali saía alguma coisa. Legal. Você já tinha essa garantia da tua pintura que você já conhecia. Exatamente. Você já estava 9 anos trabalhando com isso, sabia o que te traria de renda para poder bancar. E quando eu iniciei a loja, até então eu fiquei 4 meses com a equipe Arte Decor, lá em Tomazina, fazendo serviço para nós ainda. 4 meses eles me ajudaram muito, por isso que eu sou muito grato a essas pessoas que entraram na minha vida. Então, quando você abriu a Rota das Tintas em Jabuti, você continuou com Arte Decor lá em Tomazina por mais 4 meses? Por mais 4 meses. Fazendo vídeo Rota das Tintas, fazendo vídeo Arte Decor. Fazendo vídeo Rota das Tintas, fazendo vídeo Arte Decor. Você virou o marketing das 2 empresas. Das 2 empresas. E incrível que pareça, conseguia assimilar, só que chegou um ponto que eu tive que desvincular. Entendi. Eu tive que fazer esse desvinculamento, tanto pelos profissionais que eu tinha que deixar eles fluírem sozinhos, quanto para minha loja, que eu devia mais tempo para minha loja. Então, no caso, o que fez você tirar o pezinho lá do Arte Decor foi o fato de você precisar se dedicar mais full time ali na loja. Na loja. E eu imagino que isso aconteceu daquele momento para cá 100%. E outra chave que eu vi também, para você ver como é que tudo na vida da gente é um segmento. Como hoje eu tenho uma influência legal na minha rede social com meus seguidores,
quando a minha loja, porque daí nós desfizemos a sociedade você sabe, sociedade é complicado. É muito difícil. É muito difícil, mentes diferentes, cabeças diferentes. Então chegou um ponto que a gente... Objetivos diferentes. Isso, exatamente. Que eles decidiram sair da sociedade. Só que quando eles saíram da sociedade, eu tinha que acertar uma certa parte, que era a parte deles da loja. A loja já não tinha ainda o capital, a loja não tinha caixa. Que ainda não estava girando, né? Exatamente, porque igual você falou, é 3 anos, hoje a gente está com 2 anos. Então, o que eu fiz? Eu não tinha da onde tirar essa renda, foi na onde que o dinheiro estava investido. Exato, estava tudo em produto. Então, eu tive que repaginar, recapitular, fazer algo diferente. Foi na onde que a rede social me trouxe para uma coisa que agora vocês conhecem muito, rifas digitais. Sim. Então, o que eu fiz? Através da minha influência na rede, comecei a rifa digital como uma renda extra. Para mim trazer aquilo para minha vida e para mim jogar na minha loja, para mim conseguir acertar o que a loja tinha. Você teve que conseguir uma terceira renda. Ao longo desse tempo eu tive que reinventar uma terceira renda, porque eu não podia mais sair da loja para ser pintor, porque eu não achava justo mais concorrer com os meus parceiros. Ah, então nessa parte aí você já tinha parado com a pintura? Já tinha parado 100% com a pintura, então eu já não tinha uma renda fixa mais da pintura, uma renda que me ajudava pessoalmente. Então nesse momento você estava só com a renda da loja? Só com a renda da loja, foi na onde que eu reduzi a minha vida. Santos mandou um alô pro Aramis e pro Telezinho. É, o Zezinho, grande Zezinho, grande profissional também, sim. Grande profissional, que trabalhou comigo inclusive. Trabalhou com pintura também, né? Com pintura, trabalhou um certo tempo com a gente e saiu da parte de pintura para reinventar num ramo, hoje que é um grande empresário na rede... Da parte elétrica. E aí, com quantos meses você conseguiu quitar aí a parte dos teus sócios e dar continuidade no teu negócio Só, é aí que vem um ponto bem complicado. Porque eu tinha um compromisso, eu sou um cara que assim, ó, desde quando eu era pintor, eu sempre fui comprometido com as pessoas. Comprometido. Quando eu faço um combinado, eu não gosto de descumprir ele. Então, quando eu tinha uma parte para pagar para eles, eu tive que repaginar a loja. Porque assim, eu tinha estoque, eu tinha dívidas da loja ainda, parte das dívidas era o que estava no estoque, então a loja ela não tinha capital suficiente para tirar. Como disse, você tinha que pagar, vender para poder pagar a mercadoria. Eu tinha que aumentar a minha venda. E como que eu aumentava a minha venda? Publicando mais, reinventando a minha rede social. Porque a cidade já me conhecia, só que a cidade para mim não era o suficiente naquele momento. Você precisou ir para fora. Exatamente. Foi na onde que, a loja, com 1 ano de loja, a gente desfez a sociedade. E eu praticamente estou 1 ano só. Então, 1 ano a gente ficou junto. No final do ano retrasado, Final de 2023. Final de 2023, foi onde a gente desfez a sociedade. E eu, sem muita perspectiva, porque naquela época não tinha mais o que fazer. Eu falei para ele, eu assumi um compromisso por 5 meses com ele, para pagar a parte deles. Legal. Pegamos na mão, fizemos um acordo e ali, a partir daquele momento ali, eu falei, nossa, agora eu tenho que duplicar a minha venda, até triplicar. Aí começou a colocar meta. Aí comecei a colocar meta. Eu não tinha meta até esse momento. E aí eu comecei a colocar meta, nós temos que vender tanto. Para a parte recomprar o produto, porque você sabe, produto não é lucro 100%. Sim. Não. E ainda mais dependendo do ramo, tem ramo igual supermercado, que é no máximo, tirando 30%. E a loja de tinta é quase a mesma coisa. A loja de tinta não tem um lucro muito grande em produto. Não é uma margem muito alta. A maquiagem é legal, maquiagem tem uma margem boa. Legal, isso eu falo pra você, é de ramos em ramos. Só que tem um detalhe, para você vender... A loja hoje, ela ganha na quantidade de venda. Por isso que eu tive que reinventar. Entendi. Por isso que eu tive que aumentar minhas vendas, para mim pagar minhas dívidas. Sim. Porque eu tinha que pagar uma parte que era deles e uma parte que era da loja própria. Então, ou eu vendia ou eu fechava. Era um sonho meu que estava morrendo, porque depois que eu comecei na loja,
era o meu teto. Pega amor, né? Pega amor, Sim. era o meu teto, o meu sonho estava aqui. E assim, eu acho que só a pessoa que já teve que fechar um negócio sabe o quanto dói você abrir mão daquilo e fechar as portas. Cara, uma coisa que você tá me falando, eu passei por pontos que assim, eu tava tão angustiado que eu acho que a fechada ia me trazer a paz que eu queria. Só que aí que tá um ponto que eu sempre levei na minha vida, que é o ponto persistência. Tem que ser, casos né? Tem que- momentos que tem que ser. Às vezes a gente não tem uma outra opção. Isso. Você vai abrir mão daquilo que te gera um capital e também te gera a tua renda para poder fazer o quê? Então isso é uma questão. No meu caso, eu falo assim, que eu coloquei um dia, angustiado, eu fiz o questionamento que eu fiz há anos atrás, quando eu estava na pintura. Eu vou fazer dar certo porque eu não tenho outra opção. Eu não vou abrir mão do meu sonho. Então, assim, eu não posso dizer hoje que está 100% certo ainda, porque é muito pouco tempo. E até hoje eu falo com propriedade, porque de tudo que eu já passei. Mas a gente nunca sabe o dia de amanhã. Não sabemos. Não Como dá diz, a gente não sabe o que vem aí, pode ser que precise, né? que Tem precise. E um ponto importante na vida nossa, na vida sua, como empreendedor, como pessoas de negócio, ou como pessoas que ainda estão começando um negócio. Nunca tenha medo de dar um passo para trás. Ponto importante na nossa vida. Não tenha medo de dar um passo para trás. Talvez é um passo para trás para você criar uma ancoragem para você dar um 2 para frente depois. Eu decidi isso na minha vida. Então hoje a Rota das Tintas é a minha vida, é o meu projeto, é o meu sonho. Mas se eu precisar dar um passo para trás e voltar na pintura, voltaria com o maior orgulho. De cabeça erguida. De cabeça erguida. Eu tentei, não deu certo, vamos voltar. Tá certo. Posso fazer uma pergunta? E agora a gente Vai indo pro pro final. Vai ter que fazer uma parte 2 mesmo? Não, eu quero uma parte 2 porque eu não conhecia a parte do técnico. Eu quero entrar fundo nesse assunto aí porque eu achei muito interessante. E tem bagagem. Eu não conhecia e eu não sabia que você era formado em administração. Tem uma outra vertente que a gente pode explorar aí. Sim, Mas, e só para concluir, não sei se muitas pessoas sabem, mas a administração foi minha primeira opção de faculdade. Também? Quando eu estava no ensino médio. Foi minha primeira opção. Então eu quero bater um papo bem legal ainda sobre essa parte aí. Pode perguntar, Vida. Agora, eu falo que é uma questão mais que empreende mesmo. Você acha que um dos motivos dessa primeira arrancada de dificuldade aí do financeiro foi a primeira compra mal feita ou por falta de conhecimento de loja, de demanda naquela cidade ou na nossa região? Ou você acha que outras coisas impactaram? Eu não digo mal feito, eu acho que um estoque mal estruturado ou um estoque sem muito conhecimento de tato ali na hora da venda. Você acha que isso impactou ali nessa primeira dificuldade ou não? Principalmente. Esse é o ponto crucial do negócio não começar bem. Porque assim, você imagina, vamos supor, vou citar um exemplo. Se eu saio como um vendedor de loja e vou montar a minha loja, eu já vou ter alguns conhecimentos sobre loja. Eu era um cara que tinha conhecimento sobre pintura, sobre prestação de serviço e não venda de produto. Talvez não tinha todo o conhecimento da demanda, do que as pessoas realmente queriam comprar. Aliás, através dessa pergunta que você me fez, a minha loja transformou. Porque a gente começou com um certo item que a gente achou que ia dar muito certo na cidade, mas a demanda não atraiu, não se adaptou e a gente teve que reinventar. E foi essa reinventada que fez a Rota das Tintas fluir, andar. Porque quando a gente abriu ela, a gente achava que a gente tinha que ter a melhor marca como estoque principal. A melhor marca como estoque principal. Só que nem sempre a melhor marca é a melhor escolha. E eu ia falar, eu acho que esse não é a melhor escolha para nenhum negócio. Que não Jamais, é o que gira. Jamais. E se você estudar qualquer tipo de mercado, não estou falando só da loja de tinta,
qualquer tipo de mercado, você vai chegar nessa conclusão. Que nem sempre o melhor é o melhor a se ter dentro da sua loja. É o que você deve ter. Você precisa ter, mas não precisa ser o produto principal. É uma Depois, parte... Tem criado, né, uma recorrência e tal, que o nosso negócio hoje, né, no projeto que a gente tem aí, esse é o básico, é o arroz e o feijão. Depois você vai agregando isso. Exatamente. E hoje a minha loja, ela é conhecida e está sendo mais ainda através do arroz e feijão, porque a gente identificou o mercado. Porque esse é o ponto crucial em todo empreendimento, você identificar o mercado e sua região, principalmente. Porque assim, ó, eu vejo o Ibaiti como uma cidade potência, mas Jabuti também é uma cidade potência. Só que lá é uma região de um certo produto e demanda. Lá demanda do produto X, e aqui é outro produto Y. Por isso eu falei com vocês e repito, a chave de a gente abrir o nosso negócio em Jabuti foi a melhor escolha que a gente fez. Porque a mais Talvez assertiva. se tivesse aberto o mesmo negócio em outro lugar, talvez teria fechado. Fechado com poucos meses. Talvez se eu tivesse implantado a Rota das Tintas aqui em Baiti, eu teria fechado. Talvez não se adaptaria. Por quê? Demanda, mercado e concorrentes. Porque, ó, eu vejo assim, estudar o mercado é muito importante no nosso ramo, viu? Porque, às vezes, tem cidades, que nem Ibaiti, que eu visualizo como uma cidade potencial, onde o mercado é prostituído. Ah, infelizmente. É ou não é? Vocês que trabalham para aqui. Negócios. Então, assim, o mercado prostituído, ele faz mal para todo tipo de empreendimento. Porque você não consegue vender o produto teu com a margem legal e você não consegue transformar teu negócio num negócio bom. Na verdade, você não consegue manter, né? Porque empresa tem custo, ela não pode trabalhar sem margem. Infelizmente, aqui em Baiti, muitas empresas trabalham Mas hoje sem margem. a Rota das Tintas tem uma logística legal que atende Baiti e região de uma forma bem rápida, né? Bem rápida. Eu transformei a Rota das Tintas em uma loja que é física na cidade, mas que atende toda a região. Até hoje a gente começou, eu e mais um funcionário, e hoje a gente tem pessoas que só fazem entregas para atender uma loja que necessita, um pintor profissional que necessita do produto rápido. Até eu tive um questionamento esse dia de um profissional aqui de Baiti que me deu uma certa chave na minha cabeça sem ele saber. Uma chacoalhada. Uma chacoalhada. Eu fui atrás, porque eu vou atrás do pintor profissional. Eu tive que fazer isso diferente de outras lojas. Eu não fico no meu balcão esperando o meu cliente sentar e vir fazer orçamento. Eu corro atrás do pintor e atrás da obra do cliente. E o pintor falou para mim assim, não dá para mim fazer uma parceria. Na verdade não falou para mim diretamente, mas falou para uma pessoa que falou para mim. Não dá para mim fazer uma parceria contigo porque a tua loja tem 2 anos de loja. E eu tenho uma parceria com uma loja que tem 30 anos. E aqui eu estou do lado da loja. Só que tem um detalhe muito importante nisso tudo. Quanto a loja é adaptável aos seus clientes. Porque hoje tem pintor de Japira que pede produto e com 10 minutos está na sua obra. Tem pintor de Tomazina que pede produto com 20 minutos está na obra dele. E aqui em Baiti a gente faz com 15 minutos. Então eu transformei minha loja num centro rápido de entrega. Vocês sabem disso? Não, a gente usou esse serviço. Pessoal, quem sabe faz ao vivo, né? Então tem aí alguns probleminhas, mas já estamos aqui para resolver. E a gente já está combinando com o Pelezinho aqui, nós vamos fazer um parte 2. Que apareceu muita coisa no meio dessa conversa aqui que eu não sabia. Eu quero entrar a fundo aí em outros papos, então a gente vai fazer a parte 2. Mas pra gente concluir aqui para vocês não ficarem ansiosos até esse próximo papo, né? A gente estava falando questão da parte da logística, né? O quanto que isso pode impactar em um negócio, né? Você até estava comentando em relação a um profissional aí, né, que veio trazer esse feedback para você. Aí a gente, né, passou por isso e o Pelezinho conseguiu atender aqui de forma bem rápida, bem prática aqui na loja. A gente teve essa experiência.
Estava concluindo. E eu falo assim, hoje eu modulei a minha loja e a gente tem muita melhoria a fazer, mas igual eu falo, não é fácil fazer tudo de uma vez só. A gente vai fazendo por partes, como vai dando, como vai melhorando. E eu modulei minha loja para, primeiro, pintor profissional na minha loja não fica na mão. Pintor ligou, mandou mensagem, produto tem que estar em poucos minutos. Tem que ser rápido. Tem que ser rápido, porque você imagina, vocês tiveram essa experiência de abrir a loja com curto tempo e prazo de abertura. Então, vocês imaginem só a demora, a lentidade da loja, você, na negociação, você demorar para negociar. Então, tem tudo isso. Então, a gente adaptou isso. E, principalmente, igual eu falo, a gente prioriza o pintor profissional porque eles ganham dinheiro com a mão de obra. E como diz, eles dependem do teu produto para poder concluir o serviço deles. E isso que eu estou falando agora, não é porque eu sou lojista hoje não, porque eu já fui pintor. Então eu já sei esses pontos negativos. Conhece o outro lado, né? Eu conheço o outro lado e isso me ajuda hoje na loja Rota das Tintas. E eu me adaptei. No começo, começamos do jeito que estava. Agora a gente já tem uma opção de estar melhorando. E cada dia mais, eu pretendo assim, ser cada dia mais rápido nas entregas, mais rápido no orçamento, mais rápido na questão de negociação, não demorar muito com o cliente, porque o cliente ele não tem tanto tempo, e assim automaticamente atendendo da melhor forma. E a gente, igual a gente falou no começo, né, Aramis? Chegamos no último degrau, cara, temos que ultrapassar ele. É a ambição e a dedicação que vai fazer a gente ultrapassar esse degrau. Então agora a gente tem a Rota das Tintas, está sendo uma referência, temos que bolar o segundo plano. É isso que eu ia chegar agora. Pensando nesse próximo degrau, já tem algum projeto já sendo desenvolvido, alguma coisa já pensada para esse próximo degrau? Ou você ainda está fortalecendo essa tua estrutura aqui para te dar uma boa base para você poder subir? São duas questões que você falou e as duas questões que já passou pela minha cabeça. Claro, a gente tem plano de expansão, com certeza. Em outras cidades, ter uma Rota das Tintas, mas primeiro a gente tem que ter uma estrutura sólida num lugar. Uma estrutura que não vai afetar em nada a cidade, que hoje eu atendo 100% da cidade. É muito raro quando escapa um orçamento para uma outra cidade, então a Jabuti já é atendida 100% por nós no ramo de tinta. Mas a gente, enfim, temos que pensar já num projeto futuro. Um próximo passo. Primeiro reestruturamento, segundo o próximo passo. E a gente já tem algumas ideias já estamos formulando um projeto. Tem alguma coisa... Tem spoiler às vezes, Aramis? Não, é isso que eu ia perguntar. Tem alguma coisa que você já pode expor para nós ou vamos guardar isso aí? Para parte 2 a gente conversa sobre isso. Não, vamos guardar para a gente conversar um pouco mais a fundo, parte 2. Não, legal. Então aí, pessoal, parte 2, a gente já vai ter novidades aí para apresentar para vocês. Exatamente. Mas então assim, belezinha, para a gente já começar aqui para os finalmente, né? Eu sempre termino aqui esse papo com algumas perguntas aí para você responder. Esse vídeo vai ficar gravado aqui por bastante tempo, né? Sabe Deus até quando que a internet vai. E qual o recado que você deixaria aí pro pessoal que vai assistir esse vídeo, sei lá, daqui 40 anos? Primeiro, galera, quem me acompanha pela minha rede social sabe que eu sou um cara muito grato a Deus. Não é grato pelas coisas que eu tenho, não. Sou grato pela pessoa que eu sou. Uma pessoa que está aí buscando sempre, ajudando sempre. Eu costumo dizer que de nada é nossa vida se a gente não puder ajudar. E hoje a gente está aqui falando de um negócio sobre a nossa vida, mas eu costumo dizer que a gente... é um legado que a gente precisa deixar nessa terra. Qual que é o seu legado? Ser uma pessoa boa. Eu acho que o meu legado, assim, é a pessoa falar assim, poxa, quanto aquele cara é gente boa, quanto aquele cara é humilde, quanto aquele cara tá chegando onde ele tá chegando pela pessoa que ele é. Então é isso que eu quero deixar, é isso que eu acolho para mim e é isso que eu falo para vocês. Não importa de onde você vai começar ou quando você vai começar, dê o primeiro passo, que depois as coisas consequentemente vai acontecendo. E Deus no coração sempre. Deus tem que estar sempre no nosso projeto. Primeiro Deus, depois o projeto. Porque Ele vai guiando, Ele vai abrindo portas. É ou não é?
Com certeza, eu concordo plenamente. Eu até estou aqui sorrindo, né? Porque eu já vi outras pessoas que prosperaram, né? Sempre eles trazem a mensagem de Deus, né? Junto. Todos têm uma fé por trás. Eu acho isso muito bonito. Eu acho que é muito importante para todos que estão criando um negócio aí muito bem estruturado, né? Muito bem feito. E é um negócio que, assim, você tem que ter como se diz, primeiramente uma fé, depois uma dedicação e um trabalho árduo. O trabalho não pode faltar nunca. Igual a gente já comentou e recomendou. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. É um velho ditado que é pura verdade. Pura verdade. Cara, eu quero agradecer esse bate-papo. Que isso. Espero ter passado alguma informação aí para o pessoal que nos acompanhou e quem vai nos acompanhar ainda. Eu falo assim, oportunidade a gente tem que abraçar. E eu tô aqui hoje graças ao tempo atrás que eu decidi tomar uma decisão na minha vida. A decisão foi essa, foi eu transformar a pintura, transformar a minha vida através da pintura. Então hoje eu posso dizer com toda a propriedade, não importa o seu ramo, o seu trabalho, o importante é quanto você vai dedicar para isso se tornar o objetivo da sua vida. Essa frase que eu deixo para quem está nos assistindo. Então, Pelezinho, eu quero agradecer a tua participação aqui. Tenho certeza que o pessoal vai tirar muita mensagem legal aí. E provavelmente também o pessoal, se você quiser deixar suas redes sociais, né, o pessoal te seguir, né, às vezes alguém está querendo um orçamento, já pode aí aproveitar. Galera, hoje a gente trabalha 2 redes sociais e mais o Facebook, que ainda a gente não deixou, que ainda se torna uma rede de trabalho. Então a minha rede social, a minha principal é Leandro INC43, que é a que eu uso para o meu dia a dia, particular. E eu a Rota das Tintas JBT, que é o da Rota das Tintas, que é o da nossa loja. E uma parte importante agora, você falando de rede social, e você que é empreendedor também. Galera, invista na rede social. Rede social é um novo mercado. Invista na rede social. Vale a pena. Vale a pena, te traz um retorno. Estude mais sobre rede, estude mais sobre tudo ao seu negócio e transforme isso uma vida próspera para a sua vida e para o seu negócio. Com certeza, um belo conselho eu vou deixar para vocês aí. E logo mais a gente vai trazer mais informações para vocês aí, mais novidades aí que provavelmente tem novos projetos. Sim. E a gente vai trazer tudo em primeira mão para vocês. E passa também quem quiser compartilhar, ver mais sobre o Instagram de vocês que... Então, nós temos aí também, você que está vindo através das redes do Pelezinho, né? Siga lá. Eu falei o arroba do outro podcast. Mas sigam também o Podpink, né? Que é o podcast que a Ana é a host. E aqui, Papeando sobre tudo, para vocês acompanharem aí todos os bate-papos que a gente vai ter com muita gente legal aí. Então é isso, pessoal. Boa noite para vocês.